Solicitamos que todos mantenham suas câmeras e microfones desligados. A listagem de presença será enviada ao final pelo chat. Caso tenha alguma dúvida durante o evento, pedimos que envie as questões, as dúvidas pelo chat. Ao final, vamos passá-las, todas essas dúvidas, ao professor. Nós, do Núcleo Sinergia, somos alunos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, cujo programa é coordenado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso, que tem 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ensino de ciências, ciências e tecnologias materiais. O programa é interdisciplinar, atendendo as áreas de química, física, biologia, educação, agronomia e matemática. A palestra de hoje vai ser proferida pelo professor convidado Marcelo da Silva Stel. O professor Marcelo Stel é bacharel em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas, professor há 26 anos da Universidade Estadual do Norte Fluminense, e entre outras questões do seu currículo, destacamos para essa finalidade de hoje, que é membro fundador do Núcleo de Energia Alternativa da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Além das disciplinas de graduação e outras específicas do curso de pós-graduação, o professor ministra as disciplinas de Ambiente e Sociedade, Efeito Estufa, Suas Causas e Consequências. Raquel. Obrigada, Marco. Pode começar, professor. Boa noite a todos, né? Quero agradecer a Raquel pelo convite, ao Grupo de Sinergia pela noite de hoje. Vamos ter uma conversa aqui, mais um bate-papo, que é uma coisa bem informal, e no final deixarei espaço para as perguntas, né? Que é o interessante de um seminário, né, de uma palestra, e as perguntas depois para a gente debater e discutir um tema complexo, um tema da civilização humana do século XXI, né? A questão ambiental e a questão energética estão ligadas, e as questões econômicas são crises que não se separam, né? Estão interligadas uma com a outra, são uma tríplice armadilha, né? Energia, economia e ambiente, né? São 3 coisas que não se separam no século XXI, né? Essa palestra foi me solicitada pela Raquel. Ela estava muito curiosa com o tal de sol da China. China faz um sol, né? E eu falei com ela, Raquel, essa não é a minha área, isso é física de plasma, isso é física ligada a áreas nucleares. Eu sou da área de ótica, sou da área de meio ambiente, né? Mas como esse tema era geração de energia, né? Entendeu? Esse sol da China, eu resolvi, apesar de não ser da área, né? Vou tentar fazer de forma qualitativa quando chegar nesse tema, e fenomenológica, né? Então, eu não sou um físico dessa área, mas vou tentar ligar essa área motivacional do sol da China com a questão energética do mundo, né? Então, eu vou fazer uma pequena história, depois vou passar os slides sobre essa temática que ela me desafiou aí, né? Que é a fusão atômica, o que acontece nas estrelas, energia das estrelas, né? E o tema energia é fundamental, porque recentemente o Bill Gates, né, famoso, publicou um livro chamado Como Evitar um Desastre Climático, um livro bem novo, 2021, nos Estados Unidos, né? Nós estamos no meio do ano, já está no Brasil. Nosso livro foi traduzido há 2, 3 meses, né? É um livro que não é um livro científico, mas é um livro com muita informação. Bill Gates é um homem do primeiro mundo, tem uma assessoria fantástica para esse livro, tem dados fantásticos sobre mudança climática, ele pega todos os setores humanos e fala como é que a gente tem que diminuir o carbono, a pegada de carbono de cada um deles, né? E na 3ª página do livro, ele menciona, né, um gráfico bem simples, um gráfico XY, onde coloca a renda per capita de um país e em cima o consumo de energia, né, no outro eixo. A gente percebe que os países que consomem mais energia, a renda per capita é maior, então a riqueza é maior em países que consomem mais energia. Está diretamente ligado ao gráfico. Eu boto na 3ª página do livro, um livro muito interessante, novíssimo, né, saiu 2021 nos Estados Unidos, está aqui traduzido no português no Brasil já li, né, porque é um livro fundamental para a minha área, porque não é um livro científico, mas é um livro de muita informação. Ele tem os dados quentíssimos de 2021 para cá. Semana passada, 2 semanas atrás, o relatório do IPCC sacudiu o mundo, né, agora no início de agosto, com as mudanças climáticas cada vez mais recrudescendo, né? Isso é,
o clima vai ser cada vez mais hostil daqui para frente para o bicho-homem nesse planeta, então a gente tem que começar a debater esse assunto na academia, em todos os lugares que você possa debater esse assunto, que realmente a questão é extremamente complexa, né? Porque é um conflito do sistema capitalista com a biosfera, né? Esse é o grande pano de fundo do século XXI, né? Sistema capitalista com a biosfera, com a vida, né? A capa de vida do planeta. Porque não dá para entender questão ambiental se você não estudar o capitalismo, né? Você tem que ter essa noção, você tem que ter um mínimo de conhecimento de como é que corre a economia, né? Então, essa primeira parte histórica, né? Eu vou fazer um voo aí de alguns milhões de anos em 20 minutos, né? A importância da energia para o bicho-homem é até importante para o nosso desenvolvimento como ser humano e porque nós chegamos até aqui e somos hoje, né, o capitão da nave chamada civilização. Nós somos o capitão da nave, bicho-homem, né? A gente vai escolher qual animal vai continuar aí, se é o urso ou se é o tigre nos próximos 50 anos, que já são tão próximos de extinção. Existia 100 mil tigres no início do século XX, hoje tem 8 mil tigres. Então, isso com os leões, com os elefantes, a biodiversidade está destruída em grande escala no planeta, né? Pela saga capitalista e do consumo exagerado de bens que a gente tira da natureza, né? Então, a importância da energia, né? Não só economicamente agora, no momento atual, que o Bill Gates coloca agora, um livro que saiu há 2 meses, mas lá atrás, quando o homem começou, né? A primeira vez que ele viu o fogo, que a primeira energia natural que o homem utilizou foi o fogo, né? E ele viu esse fogo através das queimadas, dos raios, né, que você queimava, mas era um fogo incontrolável. Ele via muito fogo, depois ele sumiu, apagava e não tinha condição de segurar o fogo. Então, ele percebeu a importância daquilo, né, do fogo como energia, né, porque fogo aquece, protege ele, cozinha os alimentos, que vai fazer o nosso cérebro crescer. Então, você vê que a energia está ligado com a nossa evolução e nós estarmos hoje como comandante da nave chamada civilização. Espécie humana, o Homo sapiens sapiens, né? Isso vem lá de trás da energia, por isso que eu fiz questão de tocar esse assunto. Né? A energia não é simplesmente você ligar a luz da sua casa, tem uma relação muito grande com o bicho-homem desde lá de trás, né? Então, o homem aprendeu, né, a fazer o fogo com atrito, né? Um fogo intencional, né? Já deixou o fogo natural dos raios para trás, ele podia fazer aquilo que a hora que ele quisesse, aquele fogo. Então, esse fogo é importante para quê? Defesa contra os predadores, né? Aquecimento no frio, né? E até para a socialização do bicho-homem nas cavernas, ele podia ficar mais tempo, né, reunido um com o outro, né? Então, até a socialização do homem aumentou. E uma coisa fundamental, né, cozinhar os alimentos. Isso foi fundamental, porque tem um artigo muito interessante da PNAS, que é a revista da ciência da Academia de Ciência Americana, isso é muito importante, 2017, que relata um trabalho muito interessante sobre esse assunto, mostrando que cozinhar os alimentos, você aumenta a capacidade de você absorver calorias, e quebra as proteínas mais fáceis. Você mastigar, você mastigar alimentos crus, você perde boa parte da mastigação de energia que você poderia ter consumido. Então, esse aumento da absorção de calorias foi fundamental para o crescimento de um fenômeno chamado encefalização, que é um crescimento do nosso cérebro. Então, você vê que a energia, primeira que ele utilizou, já utilizou para o alimento e já diferenciou ele em relação às outras espécies, porque ao alimentar com alimentos cozidos, a capacidade de absorção de caloria é maior, ele pôde, esse cérebro ter um avanço muito grande, claro, 1 milhão, 2 milhões de anos, né, desse avanço. O cérebro dos primeiros australopitecos afarenses, que é o tal da Lucy, né, que existia na Etiópia, foi descoberto em 78, esse fóssil, era um australopiteco das árvores, mas já andava em bipedalismo, já andava em pé. É uma transição entre o gênero australopiteco das árvores, homem das árvores, para um homem, que é um homem que desceu, o gênero Homo. Então, esse bicho tinha, né, esse antepassado nosso, 3 milhões e 400 milhões de anos, a datação dele, na Etiópia, ele tinha um cérebro de 400 centímetros cúbicos, né? Isso, depois disso aí, 2 milhões e meio de anos, 900 milhões depois, o Homo habilis já tinha um cérebro de 650, 400 a 650 centímetros cúbicos, né? Precisamos de mais 2 milhões de anos para chegar ao Homo erectus, né? Então, de 500 mil anos atrás, já tinha 1.200 centímetros cúbicos, 3 vezes do afarense, né? E nós, o sapiens, né, temos em média, né, 1.270 centímetros cúbicos, podendo chegar a 1.400 a 1.100, né, essa faixa aí, né?
Nós crescemos 3 vezes o cérebro em relação ao volume cerebral, né? E pasmem vocês, em relação ao sistema nervoso, o córtex cerebral, nós crescemos 9 vezes em relação a ele, para qualquer outra espécie que tivesse a nossa massa. Então, a gente deu um salto evolucional, já começando isso aí, pela questão do uso da energia, né? Estamos aqui no leme do processo, porque o nosso cérebro cresceu em relação aos outros primatas, né? E adquiriu um tecido cerebral 9 vezes maior dos primatas. Um gorila, que é um animal, que é o dobro, o triplo de um homem, ele tem 1/3 dos nossos neurônios, né? Então, isso aí, a gente percebe essa evolução, né? Outra coisa importante, a gente ter ficado em pé. Isso liberou as mãos para a gente poder caçar, se defender, né? E ao andar em pé, a gente economiza 25% da energia em relação aos animais que andam com as 4 patas no chão. Então, você vê que é importante a energia do ponto de vista de alimentação e da nossa caminhada, tem a ver com a nossa evolução, né? De chegada ao poder que eu chamo, nós estamos na nave, né? Capitaneando a nave da civilização, um animal que é frágil fisicamente, né? Não tem patas para dar coice, não tem unha, não tem um couro muito grosso, né? A gente não tem. Corremos muito pouco, o homem que mais corre é o Usain Bolt, 40 km/h, e um leão, uma leoa, corre 50, um guepardo 110, o leopardo 60. A gente correndo, pega o Usain Bolt, imagina os outros. Então a gente tinha tudo para dar errado, do ponto de vista físico. Mas esse homem tão fragilizado conseguiu, né, dominar a arte, né, tecnológica e dominou todas as outras espécies do planeta, certo? Então, essa história da energia não começa agora. Por isso que o nome do seminário é Energia Renováveis para o Futuro. Eu vou desmistificar esse termo futuro. A gente já usava energia renovável lá atrás, certo? É um termo provocativo que eu estou usando, tá? Então, a gente começa, então, nessa toada, como fogo, isso é uma coisa importantíssima, né? E esse crescimento do cérebro, né? Segundo os neurocientistas, né, que publicaram esse trabalho na PNSA em 2017, né? O cozimento foi fundamental dos alimentos para estarmos aqui com esse crescimento cerebral vertiginoso, o sistema nervoso também, córtex cerebral extremamente desenvolvido 9 vezes em relação ao primeiro homem, o Australopithecus afarensis. Não é nem um homem, né? É o homem das árvores ainda, né? Descer das árvores foi um grande desafio para a gente, entendeu? Porque a gente tinha que tomar conta das nossas proles, a gente enxerga muito mal de dia, de noite, né? Na verdade, de noite, e a gente era presa fácil dos grandes gatos, né? A gente teve que desenvolver uma chamada inteligência coletiva para poder proteger a nossa prole. E a gente era um número maior, né? Convivemos com o nosso irmão Neandertal, mas eles foram extintos há 40 mil anos atrás, ficamos só nós aqui. Hoje somos Homo sapiens sapiens, é o único ser que resistiu aos intempéries do planeta, né? E às regras darwinianas da seleção natural, né? Certo? Então, a gente, a partir desse momento, né, da chegada desse crescimento do cérebro, chegamos à Revolução Agrícola. Na Revolução Agrícola, a gente teve um processo muito interessante, né, porque a gente deixou de ser coletor, né, deixou de ser sedentário, né, deixou de ser nômade para ser sedentário, né, e passamos a cultivar alimentos em volta da gente, né, deixamos de ser coletor, né, e caçador para ser pastorear, isso é, criar animais em volta da gente. Isso foi um importante, né, a Revolução Agrícola foi 10 mil anos atrás, né, já facilitou, porque foi uma época de quente, o planeta há 20 mil anos não tem uma eras glaciais, essa foi uma era de quente há 10 mil anos atrás, que favoreceu a temperatura ser mais amena, e a gente conseguiu, né, começar uma agricultura. Isso, o fato de a gente ficar sem mudar de áreas, explorava a área em um lugar, acabava, o recurso natural passava para outro, é a forma de previsibilidade. Quando você se tornou sedentário, você criou situações que você podia prever quantidade de alimentos, tinha silo, você guardava os alimentos. Isso favoreceu muito você ter mais filhos, mais proles, tinha mais segurança, né? Não sei se vocês percebem isso, a prole humana é extremamente frágil, né? Você pega um tigre com 3 anos, ele já caça, é adulto e reproduz. Um urso também, o ser humano com 10, 12 anos ainda é criança. Então, a fêmea ainda tinha que manter os machos perto dela para se defender dos predadores, né? Então, é muito complicado você tomar conta das crianças até 2 anos de idade andam no colo ainda. Os outros animais correm sozinhos, né? Então, a gente tem uma prole muito dependente da gente, né?
Até 15 anos é criança, e às vezes fica adulto, casa e volta para casa do pai ainda quando se separa. Filho é para toda a vida, depois vem os netos, né? Os outros animais se viram. O urso tem um filhote, olha para trás, foge deles, eles vão se virar para lá. A gente ainda tem uma dependência muito grande. Então, essa dependência faz da gente, que a agricultura foi muito importante para a nossa espécie, porque a gente conseguiu prever. Você tinha alimento guardado, você podia ter mais filhotes, proteção, começou a fazer as casas, fazendas. Nós começamos, aí começa a cultura, o processo civilizatório, porque a gente era tribos nômades, com 30, com 100, 150 pessoas. Depois começou as primeiras cidades, nuclear as cidades, especializar os trabalhos, né? Pessoas que faziam uma coisa, faziam outra, veio a agricultura, usa os animais, como o cavalo é um animal importantíssimo no processo civilizatório, porque é um animal que tem uma eficiência fotossintética muito grande, ele acaba de carregar 100, 200 quilos, e come capim, né? Então a gente não tem essa capacidade, então o animal foi muito importante o cavalo, até um certo processo humano, nas guerras, né? Quem tinha cavalo, né? Nós vimos o que aconteceu na América, né? Quando os espanhóis chegaram com os cavalos, o próprio árabe, quando invadiram a Europa, né? Gengis Khan e seus cavalos, nós tivemos, né? Então o cavalo é muito importante para a civilização, para essa eficiência energética que ele tem, do que ele come, do que ele gera de energia, né? Como biomassa, né? Então, essa agricultura é muito importante, essa revolução agrícola, que a gente começa a nuclear as primeiras cidades, né? Com previsões futuras, né? Populações cresceram, e sempre falta energia por trás. No caso, a energia era biomassa, comida, segurança alimentar, né? Tá, lá de trás já era essa preocupação, né? E a gente expande nas primeiras cidades e os primeiros impérios. Aparecem os impérios, né? O Império Chinês, vou citar dois exemplos, o Império Chinês e o Império Egípcio, né? As duas civilizações. E aqui eu quero voltar ao tema da provocação de hoje, né? Energias renováveis para o futuro. Não, os egípcios construíram as pirâmides com energias o quê? Tinha petróleo? Tinha trator? Não, energia renovável, com biomassa, pessoas comendo, endoenergia, e cavalos e bois puxando, né? Provavelmente as pedras, até os camelos, provavelmente, né? Então, usamos energia renovável para fazer esse plano do Egito, né? E também na China, a muralha da China, 5.000 quilômetros, a maior obra feita pelo homem, que é vista do espaço, 5.200 quilômetros, também foi feita 2 mil anos antes de Cristo, as pirâmides 3 milhões de Cristo, era o que usava energias renováveis, biomassa, comida, não tinha petróleo, não tinha gás natural, não tinha nada disso. Isso é muito antes do processo da Revolução Industrial, onde aparecem os fósseis, né? Então, a gente sempre usou energia renovável, lá de trás. Nós vamos ver onde que mudou, onde teve essa inflexão do uso de energia não renovável, vou falar daqui a pouco. Com a chegada também dos homens da América, né? No próximo salto, depois das civilizações, foi descoberta as Américas, um negócio muito importante, né? Porque você descobriu um novo mundo, né? Os espanhóis, né, chegaram no Caribe em 1492 e os portugueses chegaram em 1500 no Brasil. Como eles vieram até o Brasil? De navio, que é de madeira, com vento empurrando, né, jogando, trazendo eles para cá, e o ser humano pilotando, comendo o quê? Biomassa. Se não era planta, era peixe, que é uma biomassa enlatada. Ou se você mata o animal, ele é uma biomassa enlatada, porque ele come planta. Não? Energia vital do planeta é a fotossíntese. Sem fotossíntese não há vida nesse planeta. Alguém duvida disso aí? Né? Certo? Não tem fotossíntese, não tem vida. Né? A energia básica de tudo, a reconstrução de todos os níveis tróficos da cadeia alimentar, começa com a fotossíntese, começa com alimentos de biomassa. Então, os portugueses chegaram aqui, os espanhóis chegaram, apesar que foi Cristóvão Colombo italiano, né, que comandou a expedição espanhola, esses caras chegaram usando madeira, navio de madeira, que madeira cresce outra vez. E o vento, que é energia eólica. Não de catavento, mas energia de cinética, para poder empurrar esses navios até aqui. E os homens comendo o quê? Biomassa. Então, já usávamos isso lá atrás. Então, agora estou fazendo uma alusão ao tema que eu falei. Energia renovável para o futuro, a gente já usava energia renovável. Num certo momento histórico, quando a gente adentra na Revolução Industrial, a gente começa a largar esse processo e passa a usar o que era na Revolução Industrial, né? Passa a usar o carvão em grande escala. Então, a Revolução Industrial é marcada por revoluções energéticas. Se olha que nós começamos com o homem lá atrás, fazendo fogo, influenciando o crescimento do seu cérebro. Esse crescimento do seu cérebro produz um homem cognitivo, porque tem um córtex cerebral maior que os outros primatas, produz uma espécie que está no leme do navio do processo civilizatório, decidindo qual o caminho, qual o futuro da civilização, para o bem ou para o mal, né? Então, a importância da energia, já se usava a energia nova lá atrás. Então, esse discurso agora, a gente vê todo dia falar para a questão global,
é uma coisa que não é nova, entendeu? A gente já usou, né? Até onde foi o deadline dessa virada? Quando James Watt descobriu a máquina a vapor, né? 1784, um pouco antes, ele patenteia essa máquina, e essa máquina, usando o conhecimento da termodinâmica, das leis da termodinâmica naquele momento, construída por Sadi Carnot, né? e Boltzmann, né? e outros físicos, Claus, termodinâmica, da entropia, mas a mecânica, né? nas máquinas da Revolução Industrial, a mecânica e a termodinâmica foram o esteio da primeira Revolução Industrial, a mecânica com Galileu, o Newton, né? Então, essa ligação da nossa ciência, né, com mudanças da sociedade, a ciência que produz essa mudança por trás do processo. Então, vimos nesse processo, nesse momento histórico, que a Revolução Industrial é 1820 até 1870, são 50 anos de primeira Revolução Industrial, onde foi centrada em cima do conhecimento termodinâmico e da mecânica, e usando o carvão em grande escala, né? E aí, daí esse momento que o James Watt começou a usar o carvão, essa máquina para tirar água das minas de carvão que enchia de água, então tirava a água das minas, né? E esse processo, o processo termodinâmico, de uso dessa energia, né, impactou o mundo, porque foi a primeira vez nós usamos um combustível que não renovável, o carvão, depois de queimado, ele não volta para trás como o vento que levou os portugueses, com a madeira que cresceu os navios. Então, essa é uma data muito mágica, para desse momento, não tem muito tempo isso, tem 200 e poucos anos, 250 anos, que nós passamos a usar uma energia não renovável em escala cada vez maior, começando pelo carvão. E aí sai o gênio da lâmpada de Aladim, esse carbono que estava escondido pela natureza, né, salta os olhos na emissão do CO2. Nós abrimos o gênio da Aladim, da lâmpada de Aladim, pulando fora dessa lâmpada, fazendo uma alusão às moléculas de CO2 que estavam presas, né, dentro do carvão, no gás natural, bem guardado no subsolo da Terra, lacrado, né? Então, Gaia já não gostava dessa turma, já tinha lacrado ele lá para dentro, né? Gaia, poste da Terra viva, né, pessoal? Então, esse gênio de Aladim solta para fora com carvão. A segunda Revolução Industrial, que é a partir de 1870, né, ela começa já no início dela com um aparecimento, né, 20 anos antes disso, 1859, Drake descobre petróleo na Pensilvânia. Raso, alguns metros de profundidade, né? E o Drake, isso 11 anos antes da Revolução Industrial 2 começar pela história, pelos períodos dela. Então, a era do petróleo começa no início da Revolução Industrial, logo no começo. E não só, por que começa aí? Porque o petróleo, nesse momento de 1870 até 1898, você tem a produção do ciclo do Otto, o ciclo do diesel, né? E construindo todo um paralelo para 1901 apareceu o automóvel. Então, você vê que o petróleo, né, com toda a petroquímica, né, agora a química é importante também, porque toda a petroquímica do petróleo, né, os craqueamentos, você tirar os produtos fracionados, você consegue sair, né, do ciclo diesel, do ciclo Otto, para dentro do automóvel, o maior produto de consumo do ser humano do século XXI, né? Que é um produto que todo mundo gosta de consumir, porque o automóvel é um sonho, né? É um sonho das pessoas, porque o automóvel marca a sua vitória pessoal, né? A vitória do status, né? Você não pode carregar sua casa nas costas, mas você pode carregar seu automóvel. É vencedor quem tem o automóvel mais caro, né? Então, hoje é um glamour, naquela época, muito mais. O Ford T de 2001, de 1901, né? Do Ford, um sucesso esplendoroso, né? Isso é que ser filho da indústria do petróleo, entendeu? Essa primeira geração, né? Isso é, energia do petróleo. Um segundo ponto, na início da Revolução Industrial também, 1873, um cara chamado Maxwell faz a equação de Maxwell, junta a ela, que são equações dos outros cientistas, né, que estavam junto com ele, né? Não foi só Maxwell, né? Então, ele juntou as ideias, né? Dos outros cientistas, do Gauss, né? Do Faraday, que é o homem do campo, né? E do Ampère, né? E colocou uma equação e montou. Aqui Deus disse 2 pontos. Todo o eletromagnetismo está aqui nas equações. Então, aparece, né, nesse início, junto com o petróleo, que empurra o mundo para o carro, aparece um negócio chamado eletricidade e magnetismo, que vai empurrar o mundo para a comunicação do século XXI, porque logo depois do Maxwell, o Hertz prova a existência da onda eletromagnética, porque é teorizada pelas equações de Maxwell, como é que a onda eletromagnética é construída matematicamente do modelo. E o Hertz, em 1888, mostra a existência dessa onda num experimento. 10 anos depois, o Marconi fez o rádio. 1898. Início do século XX, bem-vindo
ao século XXI, a era da comunicação. Estamos vendo agora com a internet um novo salto violento, está transformando nossas vidas de forma violenta. A eletricidade também gerou motores, geradores, De Forestier descobre, inventa a válvula em 1909. Bem-vindo o mundo da eletricidade e do automóvel. Rádio e automóvel aparece no início do século, já vindo do conhecimento, né, das ciências físicas e parte das ciências químicas, com o petróleo, os motores. O primeiro motor, pessoal, diesel, não usou diesel, usou óleo de amendoim, mas ele não funcionou porque não era biodiesel, a viscosidade era diferente, não era transessificado, então não deu certo, né? Então, esqueceram do óleo de amendoim e vão partir para o óleo de pedra, porque foi 20 anos depois que o Drake descobriu o petróleo, né? E o petróleo era muito barato. Se a gente tivesse continuado a estudar os óleos diesel, de óleos vegetais, estaria uma tecnologia de mais de 100 anos, né? Nós paramos com isso aí, voltamos no século XX, quando o aquecimento global apertou nossas pernas, né? Então, a energia é uma coisa muito rica, tem a ver com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, a segunda, ela é longa, a outra foi 50 anos, de 1820 a 1870. A 1870, ela durou 110 anos, que ela veio até 1980. Então, saiu de 1870, mais 110 anos, e veio até 1980. E 80 tem a terceira Revolução Industrial, e a quarta agora começou em 2010, que são Revolução Informacional, já não são industrial mais. Já estamos na era dos computador digital. Elas não são chamadas industrial mais, a terceira e a quarta. Tá? Então, nesse início do século XXI, que a gente aborta com essa entrada do rádio via a era da eletricidade e via do petróleo, o automóvel, que sacudiu, né, as bases do transporte e da comunicação, né? O rádio realmente mudou o século XXI, né? Nós vimos o Dr. Goebbels na União Soviética, na Rússia, na Alemanha, né? Pegando mentira pelos rádios. O rádio era baratíssimo para fazer propaganda para matar o judeu. Igual as fake news atual. Muito diferente, não, tá? Então, quem tem comunicação tem um poder. Poder nas mãos, entendeu? Os dados, hoje em dia, valem muito mais do que o petróleo da Arábia, do que a mata, as florestas da Amazônia. Os dados. Vide as grandes empresas americanas, que valem tudo $1 trilhão. Né? Então, isso já era... Então, o rádio saltou os olhos, porque o rádio foi a primeira transmissão de informação no espaço que o telégrafo, o telefone, tinha um meio físico para caminhar dentro. O rádio, não. A primeira transmissão foi entre a Inglaterra e os Estados Unidos, não, desculpe, entre a França e a Inglaterra, né? E aquilo sacudiu o mundo, porque é onda eletromagnética, né? E só vem se especializando até chegar na internet hoje, né? Então, esse início de século, que entra com o automóvel, que entra com a eletricidade, inicia uma fase de ouro, né? Que é a mecânica quântica. A mecânica quântica, realmente, 1900, 1930, né? O Einstein, Schrödinger, Heisenberg, né? O Planck, né? Esses caras revolucionaram o mundo. Nesses 30 anos de revolução da mecânica quântica, né? Ela abre o espaço, depois, para duas grandes vertentes, que seria o domínio do átomo, né? A mecânica quântica dominou a teoria atômica, chegou um modelo de Bohr, né? Razoável já, né? Começando com o modelo lá de Thomson lá atrás, depois de Rutherford. Então, a gente domina a teoria atômica, né? Domina as mecânicas dos átomos, né? E a gente chega em dois grandes deslances históricos. Em 38, 39, a fissão do átomo de urânio. 10 anos depois, a descoberta do transistor. Então, a fissão do átomo de urânio, 35, e o transistor são filhos, né, da mecânica quântica, que sacode o mundo, muda o mundo, porque quando você faz isso em 38, no meio da guerra, né, quando Otto Hahn, Fritz e Lise Meitner descobre a fissão do átomo de urânio, você abre a porta para uma nova energia, que é a energia nuclear, né, de grande escala. Os primeiros reatores aparecem em 54 na Rússia, em 56 na Inglaterra e 57 na França, os primeiros reatores nucleares, né? Já vindo desse conhecimento da mecânica dos primeiros 30 anos do século XX, que desemboca em 38 na fissão do átomo de urânio, né? E o transistor, em 47, que vai abrir espaço para todas as cibernéticas e vai abrir o mundo que nós estamos vivendo hoje. Sem transistor não estaríamos aqui, né?
Você sabe disso, uma válvula gigantesca, o transistor é uma coisa muito pequena, que a eletrônica ficou pequena e a qualidade de informação, de amplificação muito melhor, né? Estamos vivendo esse mundo da informação que é filho pródigo da mecânica quântica. Tanto o rompimento do átomo de urânio e a geração de energia nuclear, como os transistores que empurram o mundo para essa era digital. Isso em 47, esses caras ganharam Nobel. O triste da energia nuclear, apesar do uso dela se ter no mundo em grande escala, foi as guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, em 6 de agosto, né, de 45, 3 dias depois, Nagasaki, 9 de agosto, uma bomba de urânio, uma de plutônio, logo depois, né? Hiroshima era a bola da vez. Nagasaki deu azar, porque ia ser Kyoto, né, o projeto americano. No final do fringir dos ovos para jogar essa bomba em Kyoto, eles recuaram, nós vamos jogar uma bomba em Kyoto. Kyoto é a cidade sagrada do Japão. Historicamente, nós vamos ser penalizados por muitas gerações. Passaram para ser Kobe. Tiraram de Kyoto para Kobe. Quando o Enola Gay, o avião, passou em Kobe, ela estava encoberta de nuvens. E a bomba é soltada por um avião a 3, 4 mil metros de altura, eles disparam a 500 metros de altura. Quando solta a bomba, eles disparam ela lá de cima, para fazer o cogumelo de cima, para matar mais gente, né? Beleza, né? Aí, como não tinha, Kobe estava coberto, foram para Nagasaki. Então, Nagasaki era a terceira opção a partir desse processo. Então, na liderança desse processo, está um físico chamado Oppenheim, né? O projeto Manhattan, de 42 a 40, começou em 42 até 45, até chegar na bomba. Ele estava vendo, ele estava no primeiro teste atômico, foi em Alamogordo, 16 dias antes da primeira bomba de 6 de agosto, como é que era um teste para ver como é que seria a explosão da bomba. Ele ficou muito impressionado com a explosão, o teste, né, que foi feito num buraco, né, profundo, mediram na escala Richter o processo de terremoto que gera artificialmente, né, claro, 3, 4 na escala. Ele falou assim: hoje eu me sinto o Deus do mundo, o Senhor da morte. Falou para ele mesmo, das pessoas do lado, né? E realmente, quando a bomba caiu e viu que morreu 300 mil pessoas, 120 mil crianças, né? Realmente, eles convenceram a pessoa a fazer a bomba atômica, porque o Japão resistia com a guerra, e eles falaram assim: se jogar a bomba, vai parar, vai morrer muito menos pessoas, né? Então, você vê que todos esses conversando com vocês tem energia no meio, né? E desde lá de trás do fogo, né, depois do carvão, o petróleo, que foi o grande do século XX, e a eletricidade, que foi uma das coisas mais disruptivas até hoje, porque ela mudou completamente o mundo, né? A partir da década de 50, com os eletrodomésticos, e a energia chegando nas nossas casas, foi uma revolução fantástica do capitalismo. Então, eu acho que o que é hoje, a gente pode ver que as redes sociais, a internet, basicamente, é mais disruptiva que a eletricidade, está sendo mais, porque está mudando todo o padrão humano, né? História de relacionamentos, está mudando a economia, enfraquecendo a democracia, e é maravilhosa, né? A tecnologia é maravilhosa, que tem pontos, controle social, né? Controle, o capitalismo de controle, sabe tudo da nossa vida, né? O Google sabe tudo da nossa vida, né? E essas coisas têm que ser aprimoradas, né? Toda tecnologia, quando aparece, ela tem esse lado crítico, a gente tem que aprimorar ela, né? Aos poucos a gente vai aprimorando ela até chegar num patamar de conveniência, né? Humana, né? Então, vozes críticas já estão pessoas estudando esse lado danoso da internet, né? Que lamentavelmente existe, e ela é maravilhosa para os outros setores, né? Certo? Então, esse panorama histórico, né, mostrando, para a gente ter uma ideia, que a energia, primeira coisa que fica, a energia renovável não é de futuro, era do passado. Né? Certo? Eu quero falar isso. Segundo, essa discussão toda que nós estamos vivendo é por causa do gênio da lâmpada que foi soltado com carvão e com petróleo no início da Revolução Industrial. Né? Então, nós tivemos o que é? Um crescimento, né, das emissões de CO2, o metano, o óxido nitroso e outros gases de estufa menos famosos. Né? Eu já trabalhei com todos eles, já fiz artigo com todos eles, desses gases todos, na UNF. Né? E essa preocupação com a energia que nós temos hoje, e essas várias teses no mundo todo, do desenvolvimento sustentável, simplesmente é porque nós perdemos o controle do cobertor que a Terra tinha natural. O efeito de estufa é uma coisa natural, fica claro, é uma coisa natural. Nós estamos falando aqui, um efeito de estufa
ampliado pelo uso de carbono em grande escala, que Gaia tinha guardado, né? Estava soterrado, preso lá dentro. Nós soltamos para fora esse gene, né? Esse gene de Aladim. Temos que prender outra vez, não sabemos como fazê-lo, né? Mas a grande sacada do século XXI é o conflito, né? Falei, capitalismo e biosfera. Gente, a biosfera é extremamente débil, frágil. A biosfera tem 22 quilômetros, né? Porque ela vai do fundo do mar, o lugar mais fundo do planeta, que é Ilhas Mariana, na Filipinas, tem 11 quilômetros, o lugar mais fundo da Terra tem 11 quilômetros. Né? Então, para chegar lá, poucos homens foram lá, 5, 6 pessoas foram lá. Um submarino muito especial chamado batiscafo, franceses foram os primeiros a chegar. Você mergulhar 11 quilômetros, é 1.100 atmosfera, porque é 10 metros cada 10 metros uma atmosfera. E para cima, mais 11 quilômetros. Né? Acima do Himalaia tem muito pouca vida, então a vida se concentra em 22 quilômetros. Comparado com o raio da Terra, que é 6.300 quilômetros, é nada. Se você comparar uma bola de basquete com a Terra, a biosfera é a espessura daquela tinta, daquela linha que aquela bola de basquete tem. A espessura daquela tinta é a nossa biosfera em relação à Terra. A gente vive num lugar extremamente perigoso, onde acontecem todos os fenômenos climáticos, de chuva, né? De mudança do clima, basicamente, acontece nessa primeira camada, né? Na troposfera, né? A estratosfera tem camada de ozônio, tem as suas importâncias, mas os primeiros 10, 12 quilômetros é fundamental para se entender o clima do planeta, né? E a gente está brincando, né, com esses 22 quilômetros. Então, o capitalismo versus, né, os dois sistemas, um sistema vivo, chamado biosfera, que está estamos todos dentro delas, toda a vida do planeta dentro delas, os peixes, as bactérias, a nossa cultura, o nosso esporte, a nossa ciência, está todo mundo aqui dentro desses 22 quilômetros, né? Extremamente débil. Esse é o desafio do século XXI, né? É como regularizar esse capitalismo, que a gente mantém os empregos das pessoas ainda vivendo, consumindo, e ainda deixar para as civilizações do futuro, nossos netos, nossos filhos, alguma coisa para sobrar para eles, né? Então, pessoal, esse é um grande desafio. Então, a gente está discutindo esse assunto de energia por causa das mudanças climáticas, no fundo, né? Por causa do relatório do PCC que saiu agora, tem 10 dias que saiu esse relatório, e é alarmante, né? Certo? Alarmante. Então, isso está causando um prejuízo enorme no capitalismo. Nós estamos vendo incêndio na Califórnia, como nunca víamos até hoje, né? A Austrália tem uma seca pertinente, essa seca brasileira, o Pantanal está uma coisa terrível. Pantanal, a tendência é acabar o Pantanal. Infelizmente, que eu vi recentemente, ontem o Mapa Bioma produziu um trabalho, e nos últimos 30 anos o Brasil perdeu 15% das áreas alagadas do Brasil. Rios, lagoas, Mapa Bioma. Só chegar vocês encontram isso. Saiu ontem esse relatório, Mapa Bioma. Mapa Bioma, você bota 15% de energia, vocês vão ver. Então, o Pantanal perdeu 68%. Pensa bem, em 30 anos. Mais 30, mais 68, mais 30, 60. Então, o Pantanal é altamente arriscado. A gente não pode falar que é mudanças climáticas, porque existem outros fatores, existem fatores naturais, o Ninho e Laninha, que você tem que esses efeitos estão misturados com os efeitos do homem, né? Mas certamente nós estamos vendo coisas que a gente não previu agora, era mais para frente, estamos vendo agora. Então, esse susto do capitalismo, o próprio sistema econômico, já não conflita mais os cientistas, eles estão começando realmente, né, a achar que realmente tem coisas aí, estão preocupados, os presidentes dos principais países do mundo, e a própria questão econômica mesmo, hoje o investimento, bolsa de valores, muitas empresas estão usando já questões ambientais como critério, chama ESG, governança ambiental, social e a governança da empresa, como ela gera os seus funcionários, né? A parte social seria discriminação com as pessoas, a parte ambiental, socioambiental, né? Então, nós estamos vendo um mundo extremamente conflituoso, né? Os problemas são todos de caráter sistêmico, complexo. No Brasil, um país que os pesquisadores são cartesianos, a grande maioria deles, tem poucas pessoas que estudam complexidade. Temos dificuldade de resolver problemas que têm multicausas, multiconsequências, né? Isso é, não dá para separar a mudança climática, né? O ecossistema está ligado com energia, com ambiente, com economia, com biosfera, né? Com física, com modelo, com matemática, com dinâmica de atmosfera, influência das florestas, o mar, como é que influencia a atmosfera. Então, realmente, nós estamos vivendo um cenário do século XXI de problemas sistêmicos e complexos, que é o enfraquecimento das democracias no mundo todo. A democracia está enfraquecida no planeta todo, a democracia, né? Frutos dessa hiperconectividade da internet, usada pelas pessoas, né, que sabem usar essas redes para benefícios próprios, né? Entendeu? Então, diante disso, esse panorama que eu tracei, né, e mostrando a vocês, né,
que energias renováveis hoje, o Brasil é um país que tem uma matriz renovável de mais de 55%, né, praticamente. É o Brasil hídrico, agora está com crise hídrica, né, mas o Brasil ainda tem 60% da eletricidade gerada por hidroeletricidade. Cresce no Brasil, usa energia eólica, já está quase 10%, né? E a energia solar também tem um espaço enorme para crescer, né? Não sei se vocês estão sabendo, aqui em Campos aqui já tem até o pedido do RIMA ambiental, se fazer uma fazenda eólica dentro do mar aqui em frente a São Francisco, uma empresa, acho que é norueguesa. E eles querem fazer um parque eólico de 2 gigas, né? Você vê que no Norte Fluminense é uma região que está em conflito com ela mesma, porque nós estamos fazendo no Porto do Açu 2 usinas termoelétricas de grande porte, né? As duas têm 3 gigas. O que é 3 gigas, professor? São 3 Angra dos Reis. Usinas de 1 giga, só a Angra dos Reis 2. É um parque gigantesco. A uma está quase pronta, a outra daqui nos próximos anos. E a previsão do Porto do Açu é ter mais 2 até 2030. Se isso se confirmar, serão quase 7 gigas. Então, será o maior parque termoelétrico da América Latina aqui em Campos. E bebendo, essas 2 primeiras vai tomar 13 milhões de metros cúbicos de metano por dia. Esses metano não vai vir da Petrobras, porque ela não tem condição de oferecer. Me parece que vem do Catar, dentro de navios. Vão parar no porto, injetar, sob pressão, o navio vem comprimido. Gente, isso vai gerar problema ambiental na região, porque vai gerar CO2, vai gerar o NOx. São 2 grandes monstros, né? E vai ter mais 2 até 2030. Macaé, agora, recentemente, né, eu fiquei sabendo, meu aluno Luiz Fernando, não sei se ele está aí, Luiz Fernando, fez doutorado comigo, falou que vai ter 9 ou 10 usinas termoelétricas em Macaé. Então, o Norte Fluminense vai ficar entre as termoelétricas, lá, Luiz está aí, estou na área. Então, são 2 termoelétricas, vai ter um conflito entre as energias eólicas em frente a São Francisco, a 20 quilômetros de São Francisco, um no lado do Espírito Santo, um no lado do Rio de Janeiro, né? 2 grandes parques com mais de 80 torres, e logo no pé do Porto do Açu, menos de 40 quilômetros, vão ter uma termoelétrica. Então, vão ter termoelétrica com energia eólica. E se confirmar, a do Porto do Açu já está em construção, a outra já está ainda em fase de especulação. Então, teremos aqui, né, a luta entre o santo e o bem e o mal, né? Com o mesmo porte, né? 3 gigas, outra com 2, né? E Macaé com um monte, né? O Rio de Janeiro é realmente um estado que usa muito o gás natural por causa da sua logística, da sua produção de gás natural, né? Então, pessoal, a gente está vendo que energia, biomassa, o Brasil é riquíssimo, né? Riquíssimo, né? Está aí o álcool, está os biodiesel, nós temos plantas, um país com terra, com sol, e ainda tem água ainda para os 15% que se perdeu em 30 anos, dá até tempo de segurar, mas é um país que tem energia, o petróleo em frente ao Sudeste, né? O petróleo que está aí, né? Então, a gente realmente tem uma capacidade, né? Tem urânio, o Brasil tem urânio, a terceira reserva do mundo de urânio. Então, o Brasil é abençoado em relação às energias, e variadas energias, né? Então, a energia de futuro continua sendo eólica, solar, né? Certo? E a hídrica, né? Que nós temos ainda ela aí, ela está sendo alterada por causa do quê? Dos ciclos climáticos, ela passa a não ser mais tão segura. Então, a gente tem que usar como segurança energética as térmicas, porque você tem que ligar para você não ter segurança energética, não pode ficar sem energia o país, né? Economia, hospitais, não pode. Então, você usa a termoelétrica, por isso que é mais caro, né? Porque água você não paga combustível, né? Você não paga água, né? O ciclo natural, quem faz é a natureza, né? São dádivas da natureza, né? São serviços ambientais, tá certo? Então, nesse ponto, né, da palestra, eu vou agora, na provocação da Raquel, o que é esse tal de sol da China e a perspectiva do futuro. Eu, Raquel, fui lá estudar e fui olhar e percebi, né, que desse produto que vai gerar, né, essa fusão, que são átomos leves do hidrogênio, tem o trítio, né, ou trício, é o nome. E esses dois, e o água pesada. A água pesada você vai ter no mar a cada um átomo, já são 6.500 no fundo do mar. Como o mar é 98% da água no mundo, não 12%, no mundo, você tem praticamente infinito possibilidade de você usar água pesada, que é o deutério. Mas o trítio não é renovável. O trítio vem do lítio, né? E ele é obtido lítio metálico com bombardeio de um neutro lento que transforma o lítio em trítio. E o lítio é o metal da vez, porque é o que vai fazer as nossas baterias dos carros. E onde tem a Bolívia, um grande reserva. E pasmem vocês, o Afeganistão também tem uma grande reserva. O Afeganistão, vou citar o Afeganistão, porque está na pauta da mídia. O
O Afeganistão está em guerra desde 79, foi 10 anos ocupado pelos russos, 10 anos. A Rússia sai em 89, né? E em 94 já surge o Talibã e toma o poder em 95, fica 6 anos, depois mais 20 anos nos Estados Unidos. Então, tem 40 anos que não tem prospecção de metal nesse país. Né? E tem estudos anteriores mostrando que eles têm lítio em grande quantidade, tem cobre, né? Tem terras raras, tem cobalto, né? E esse material todo é usado nas tecnologias limpas do futuro, em células solares, em dispositivos transistor chip que vai mover a revolução informacional do planeta, a revolução digital depende desses componentes, né? E tem o lítio, que é a base das futuras baterias. Então, se o trítio vem do lítio, ele é complicado, né? Entendeu? Então, ele não é... A conclusão que eu comecei a ver, apesar de não ser especialista, é que o trítio não é renovável, mas a fusão não tem produção praticamente de CO2 nenhuma na sua operação. Na sua construção sempre tem. O reator nuclear, gente, na produção tem baixíssima quantidade de CO2, mas produz material radioativo. Tá? Então, a energia tem que debater com várias fronteiras, cada um defende a sua energia que estudou. Né? Então, cada um essa tem vantagem, então não tem nenhuma que é 100% de perfeita. Talvez a solar seja a mais limpa de todas, porque é natural, né? Porque a Terra ela diminui a entropia do planeta, né? Nós estamos matando a Terra, nós estamos matando o planeta entropicamente, aumentando a entropia do planeta. Quando você pega e bota fogo numa árvore, você está aumentando a entropia do planeta. Lixo é entropia. E o Sol reconstrói isso toda manhã quando ele nasce, né? Então, a energia talvez mais próxima da natureza seja solar, e as consequências delas, claro, os ventos são das relações termodinâmicas do planeta, troca de energia do planeta, né? Aqui não é solar mesmo, que é o petróleo, é a energia só engarrafada, que são as fotossínteses, né? É a nuclear, que não é, a gravitacional, não é, né? E as marés também está ligado com a influência do Sol e da Lua, então o Sol é muito importante, né? Então, a gente não pode, quando discutir energia, tem que ter a cabeça bem aberta para as críticas que a gente acha boas energias e para valorizar energias que a gente não gosta também, entendeu? O petróleo tem muito problema, o petróleo, mas ele é disponível barato, construiu o mundo até agora, né? Agora vamos bani-lo, mas ele serviu até um processo de construção de uma sociedade, né? Então, não estou defendendo energia fóssil, não, estou falando os prós e contras, né, bem abertos para a gente imaginar, e tem que ter custo, tem que ter benefício, tem que ser rentável para produzir energia, né? É um desafio muito grande, né, manter esse consumo que nós temos exagerado de coisa. Então, nesse momento, eu vou passar para mostrar essas possibilidades desse Sol, apesar de não ser especialista, né, vou dar um traços gerais, né, falar um pouco sobre energia nuclear e um pouco sobre a fusão que é o que a menina pediu sobre o Sol. Por isso, Raquel, que eu trouxe até agora, contei essa história, e parei na década de 50, com a descoberta dos reatores. Né? Eu esqueci de falar também que o primeiro reator foi na União Soviética em 54, comercial, Inglaterra em 56, a França em 57, e o primeiro reator experimental foi um cara chamado Enrico Fermi, um italiano brilhante, que ganhou o prêmio Nobel em 1938, tinha 37 anos, o Enrico Fermi, na Universidade de Chicago, de 41 a 44, ele fez o primeiro reator experimental, né, na Universidade de Chicago. Esse Enrico foi muito interessante, que estava na Universidade de Chicago, e tinha um lago atrás da universidade, eles chegavam no laboratório, todo mundo tomar banho hoje, todo mundo tomar banho lá no Chicago, inteirinho, nadava lá, o bicho era meio doidão. O cara era um físico muito bom, e ele é um dos caras que fez o primeiro reator nuclear experimental dentro de uma universidade, né? Isso é, depois de 38 da fissão, ele logo depois fez o reator na Universidade de Chicago e morreu muito novo, com 57 anos, entendeu? Certo? Então, esse bypass histórico, Raquel, não sei se você achou interessante, mas foi uma volta para a gente chegar no desafio que você me mostrou que era, né, essa energia do futuro, né, porque as propagandas dos trabalhos sobre o Sol da China, essa missa sensacionalista, né? Fizemos um Sol, é energia do futuro. Ela é do futuro do ponto de vista que ela aparentemente não é renovável, porque eu acho que o trítio também tem uma vantagem em relação, mas eu vou falar na palestra lá, em relação à coisa, porque essa questão do trítio eu não sabia. O trítio também tem uma coisa interessante, porque o trítio ele tem uma radioatividade baixa, né? E ele tem uma meia-vida de 12,3 anos. Mas emite só beta, não emite raio gama. Então, a radiação beta, ela é muito perigosa, você prepara ela com a folha de papel. Mas você não pode inalar nem engolir, né? E nem deixar na pele, porque muito perto da pele começa na superfície da pele, mas não é perigoso. Então, a fusão tem uma radioatividade muito mais baixa que a fissão. Esse é o próximo passo. Bota na tela aí.
para discutir esse assunto. Vai deixar. Bem, né? Eu começo com essa primeira transparência, fazer uma provocação ali, né? Bombas atômicas em 45, já falei um pouco. Sol chinês em maio de 2021, né? Então, essas notícias do sol chinês têm aparecido desde o início desse ano, 2020, já em fevereiro apareceu alguma coisa, depois apareceu em maio, né? E essa semana atrás, aí, ó, 10 dias atrás, apareceu o sol americano, mas não é feito com essa tecnologia chinesa. Ele faz essa tentativa de fabricar essa estrela, né? Dominar a fusão aqui na Terra, que é um sonho de mais de 50 anos, né? Porque os primeiros reatores, né? Tentativa, tokamak, né, foram feitas por dois físicos russos, o Igor Tan e o Andrei Sakharov, no final da década de 50, entendeu? Os meus reatores nucleares estavam aparecendo, que eu falei em 41, 43, o Fermi, na Universidade de Chicago, desenvolve o reator nuclear, que é o que está hoje aí funcionando, né? E depois disso aí, de 10 anos do Fermi, a União Soviética produz o primeiro reator nuclear comercial em 54, que funcionou até 2002, esse reator soviético, né? Depois a Inglaterra faz em 56, e a França em 57, os Estados Unidos, logo depois os Estados Unidos faz o seu reator nuclear, né? E esse reator, que eu estou falando desses dois físicos russos, é o tal do tokamak, né? Do tokamak, que é o que a China está usando hoje como sol. Os americanos é outra tecnologia, que é fusão inicial por laser, usa outra tecnologia para tentar na produção dessa estrela, né? Então, eu vou começar um pouco com a energia tradicional, que é a energia nuclear, né? E pode passar para mim aí, né? Pode passar o slide. Bem, esse aí é o coração, né? Do funcional. Não, volta. O anterior. Aí. O que acontece? Não está ficando. É outro. Esse aí. Reação em cadeia, né? Então, essa reação em cadeia foi descoberta, como falei, em 38, né? Otto Hahn, Lars Meitner e Franz Fritz, né? E esses caras, em 38, na Alemanha, e era você atingir, né, com um átomo de urânio 235, porque o átomo de urânio tem 3 isótopos, basicamente, os mais conhecidos é o 235, o 238, só que na natureza, quando você vai fazer a exploração do minério de urânio, só 0,7% é 235, é usado para fazer fissão. 238 não sofre fissão. Só se você usar uma tecnologia de neutro lento, é mais que o que a Argentina usa na usina de Atucha, na Argentina, ela usa o 238, mas o neutro lento. Mas muito pouco usado no mundo. Usa-se o 235 e o plutônio para se fazer energia nuclear, e para se fazer bomba e fazer produção de eletricidade. Na natureza, ele é pouco, isso é 0,7%, enquanto o outro é 97,3%. Então, para se fazer um reator de Angra, por exemplo, precisa de 3%. Então, você tem que enriquecer esse urânio. É uma tecnologia difícil você aumentar a quantidade de material que na natureza não tem. Você tem que enriquecer, você tem que aumentar os 95% para 3%. A natureza é 0,7%. Então, você tem que ter toda uma tecnologia que é cara e complexa, né, para poder enriquecer esse urânio. Se você consegue fazer 80%, 90%, você faz a bomba. Entendeu? Então, por isso, que dominar essa tecnologia, você fica autossuficiente de fazer bomba. Porque se enriquecer a 3%, você faz funcionar a Angra, que é o reator PWR que o Brasil utiliza. E se você fizer um enriquecimento maior, de 80%, 90%, você vai para a bomba. Então, isso é super controlado pelo mundo todinho, o Irã lá, todo mundo vigia o Irã, como o Irã fazer uma bomba, Israel tem bomba, é um problema geopolítico complicado, os americanos não querem fazer um acordo de guerra, de bomba atômica com o Irã, aí faz bloqueio econômico, então é geopolítica extremamente sensível como o petróleo, né? Certo? O caso é mais do que o petróleo, que envolve guerra, envolve bombas atômicas, que quem tem bomba atômica tem um poder geopolítico de maior do que um país que não tem bomba, né? Então, essa reação em cadeia, você volta lá, que você incide o nêutron sobre o núcleo, você arrebenta, né, fissão, fim desses átomos, e ele arrebenta em vários núcleos. Quando você arrebenta a primeira divisão, realmente forma bário, forma estrôncio radioativo e outros elementos, você libera mais 3 nêutrons. Se esses 3 nêutrons, vai mais 3 átomos. E a reação em cadeia, né? Você começa com 1, 3 e vai chegando a 9, e vai uma progressão geométrica
até chegar à explosão de uma bomba atômica. Então, esse controle aí dos nêutrons é importante. Se você tiver um controle menor que 1, o reator para. Isso é, se você tiver um fator de reprodução da reação que é 3 abaixo de 1, a probabilidade, se for 1, o reator funciona. Se for acima de 1, caminha para uma bomba. Mas um reator nunca vai ser uma bomba, porque o reator não tem uma massa crítica suficiente para ter uma bomba. Então, para ter bomba, tem que ter um enriquecimento de 80% e uma certa quantidade de átomos, um certo valor. Inclusive, a bomba atômica, ela não fica junta. Ela tem no meio da bomba, tem uma dinamite. Quando você joga a bomba lá do avião, explode essa dinamite no meio. Quando você explode, junta as duas massas críticas e explode. Você não pode botar mais, porque pode ter um nêutron da atmosfera e detonar a bomba. Entendeu? Então, você tem que ter um controle, né, na hora de você fazer essa bomba e dividir essa massa crítica. Então, um reator nuclear nunca vai explodir como uma bomba. Ele pode rebentar, estourar o reator dele, o que aconteceu agora em Fukushima, no Japão, foi queimado 3 reatores, vazou o lixo radioativo para fora, a nuvem radioativa, né? É uma coisa interessante, porque aconteceu em Fukushima, as bombas de refrigeração estavam embaixo, né? E tinha um muro alto de contenção, e esse muro leva em consideração maremotos de até na escala 8, escala Richter, e foi 8,5 e 9 a escala Richter do furacão no Japão, do maremoto, né? E passou por cima desse muro, né? E inundou e desligou as bombas todinha. Foi um erro de projeto, eles não vão acontecer mais isso, que o muro não foi suficiente para conter aquele terremoto na escala muito alta, né? Esse terremoto teve no Japão há 5 anos atrás, que morreu, sei lá, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, não estou lembrando da quantidade. E Fukushima entrou em colapso e estourou 3 reatores, mas não foi uma explosão atômica, né? Foi um problema ainda não atômico, né? Foi um problema de refrigeração do reator. O reator funciona com água. Então, a energia nuclear gera energia. A França hoje é o país mais nuclearizado do mundo. A França produz 70% da energia dela de origem nuclear. Os americanos têm mais de 120 reatores funcionando. A Alemanha está tentando sair da energia nuclear, mas tem dificuldade. Quando chega no inverno, tem que gerar ainda uma matriz energética eólica, né? Que já é bem desenvolvida já. E não sei se é suficiente para desligar, já desligou algumas usinas. Então, existe esse jogo, né? A energia nuclear tem esse risco, essa pecha da bomba atômica, da destruição de Hiroshima e Nagasaki. Tem o problema do Chernobyl, né? Que foi um negócio que vazou o material radioativo. Então, ela tem uma negatividade em volta dela, né? Mas ela gera energia em grande escala. O Brasil tem 2 usinas. A França, se desligar para a França é um país mais nuclearizado do mundo, isso é. Não é que tem mais usina atômica, per capita é o país que mais usa energia elétrica gerada por energia atômica, né? E a França tem desenvolvimento tecnológico em reator fast breed, reatores rápidos, reatores a plutônio, bastante desenvolvido com líquidos refrigerantes diferentes, com vários tipos de reatores. A França é bem desenvolvida nessa área porque ela precisa, porque ela não tem carvão suficiente, nem recursos hídricos para manter seu parque elétrico, né? Os Estados Unidos também produz, tem acho que mais de 100 reatores nucleares os Estados Unidos têm, então é difícil trocá-los rapidamente. Parece que o Japão tentou com Fukushima, deu um passo para trás. Então, em termos energéticos, a energia está aí, o Brasil discute se vai fazer Zenga 2, se vai fazer Zenga 3, né? Tem defensores que são a favor e outros são contra, né? Outros preferem as energias renováveis, solar e eólica, em grande porte, como essas grandes fazendas que agora vão ser feitas um offshore no mar, né? Então, a gente tem aí um debate que tem que se passar pela política, por quem está no poder, tem que ser votado em Congresso. Então, é um processo, quanto mais democrático, melhor, mais cabeça discutir, porque é realmente um assunto extremamente complexo, extremamente espinhoso, porque até 20 anos atrás o Brasil tinha energias à vontade hídrica, e hoje está com problemas de energia hídrica. Então, a gente tem que estar sempre preparado para novas mudanças. Quanto mais a matriz ser diversificada, mais seguro a gente tem, né, em relação a um futuro problema que possa acontecer, né? Essa diversificação é importante, né? E agora, com mais uma outra energia, questão de questão política, questão da ciência, quem está no poder para poder decidir. Quanto mais democrático, mais discussão entre os cientistas, entre a sociedade, entre os políticos, melhor para a sociedade. Pode passar. Pode passar o próximo. Essa aí é a usina nuclear, acho que é Angra, isso aí. E está localizado no Brasil. Até agora não teve nenhum acidente assim, de grande proporção, mas ela está ela está com quase 30 anos, né? Está na hora de fazer umas reformas nela. Ela tem radioatividade, porque como aconteceu na usina de Chernobyl, né? Vazou gás radioativo, né? E isso foi... A União Soviética não avisou o mundo, né? E foi avisado pelos países escandinavos, que detectou uma onda de radioatividade muito intensa, né? E
E essa questão ficou esse carimbo, né, de risco, que tem até uma série, eu recomendo quem quiser assistir essa série, sobre Chernobyl, muito boa, né, que discute detalhes da alocação de pessoas, tiveram que tirar toda a cidade foi desmontada, saltou todo mundo da cidade, um prejuízo enorme para a União Soviética e para a imagem do próprio programa soviético de energia atômica, né? Entendeu? Pode passar o próximo. Né? Então, pessoal, viemos na tal fusão, né? Que é essa reação que está aí, é a reação que acontece na natureza, né? Esse é um processo que nós temos 2 isótopos de hidrogênio, né? O trítio, né, que tem um próton e 2 nêutrons, o deutério, um próton e um nêutron, que se fundem, formando o hélio, sobra o nêutron no momento e energia. Essa energia é em torno de 3,5 megaelectrovolt nesse processo. Uma das reações possíveis, tem outras reações possíveis, mas essa aí é mais provável que aconteça. Né? Então, nós temos aí a questão, né, de como fazer o que a gravidade faz todo dia, né, o Sol por segundo, isso é o número que eu vi, não sei se está correto, 600 milhões de toneladas por segundo ela transforma hidrogênio em hélio. Vou repetir, 600 milhões de toneladas por segundo ela faz isso. Então, a natureza faz isso com maior tranquilidade, né? A gravidade faz o processo de compressão, porque você tem ali o trítio e o deutério, eles são o que é? Cargas positivas que se repelem, né? Então, você tem que ter uma energia para poder agrupar essas pessoas. Existem forças, é o mais fácil fazer com isso, que é o elemento que tem menor carga, porque é dois prótons, só um em cada um. Né? Porque os outros dois sistemas é neutro. Então, a gravidade faz isso, chama compressão por gravidade, né? Fusão por gravidade. Né? E isso, com 15 milhões de graus, o Sol faz isso aí com a gravidade natural do Sol, pelo tamanho dele. Né? Então, isso aí é conseguido fazer. Como fazer esse processo na Terra, devagar, e você retirar a energia disso? Porque o reator nuclear, vamos dizer que seja uma bomba, que a gente pode falar de forma metafórica, que você tira energia aos poucos, né? Eles geram calor, você tem aquele controle das reações em cadeia, né? Fator 1 do nêutron entrar no próximo, 2 nêutrons, 3 nêutrons, você controla aquilo com barras, que se no reator começar a aumentar demais a reação em cadeia, você enfia umas barras, né? Tem umas barras que capturam os nêutrons. Aí você reduz, você protege o reator e não tem uma massa crítica para uma bomba. Então o reator nunca evoluiu para uma bomba, né? Ele pode ter defeitos de manutenção e defeitos de outro tipo de coisa, como aconteceu com o Japão, como aconteceu com erros operacionais que aconteceu em Chernobyl, né? Lá no filme mostra claro que houve um erro de operação, né? Estavam fazendo uma manutenção preditiva nela e erraram a manutenção. Então são todos detalhes que a gente, né, que não sou dessa área, mas são detalhes que a gente lê quando estuda essas coisas, né? Esses detalhes mais finos do processo, né? Então, qual o problema, qual é a vantagem dessa reação? O outro lá, pessoal, gera o que é? Um monte de fissão, gera um monte de elementos radioativos, que são chamados lixo radioativo. Aí gera césio, que tem 130 mil anos de meia-vida. Gera estrôncio bário, que é muito parecido com cálcio. Isso se vaza, cai nas fazendas, o gado come o capim. Aí o que acontece? Esses elementos são absorvidos pelo leite, vai para as crianças e para as pessoas, fica nos seus ossos bombardeando com raio gama. Você tem a leucemia daqui a 10, que depende da quantidade que você absorveu desse hábito. Então, é uma brincadeira pesada a radioativação. Você não tem como guardar isso, né? É difícil você esconder lixo radioativo em cavernas, você tem que inertizar, é um negócio complicado, né? Esse aqui não tem, isso aqui é uma fusão. Olha o que está acontecendo aí. Não tem fissão, não tem geração de vários elementos que se rebentam naquele processo da cadeia, é aquilo lixo radioativo. Esse aqui não, você tem o que é um nêutron no momento, que está em cima aqui, aparecendo ali em cima aí, e tem o deutério, que não é radioativo, mas o trítio radioativo, mas emite a partícula beta de baixa energia. Se você não absorver ele, se você não comer e não inalar, não tem muito perigo, né? Ele tem uma meia-vida curta, não tão curta, né? De 12 anos, 3 anos. A cada 12 anos ele reduz a vida dele à metade, né? Isso é quiser meia-vida. Você tem tantas gramas de radioativo, ele reduz pela metade a cada meia-vida. Então, a cada 12 anos ele fica metade radioativo, mais 12 anos, um quarto, um oitavo, e vai reduzindo a radioatividade dele, né? Só que o trítio, para se produzir ele, você tem que usar um reator e bombardear o lítio para gerar o trítio. Enquanto o deutério, você encontra no fundo do mar, a cada 6.500 átomos de hidrogênio, como água normal, você encontra uma molécula de água pesada. 6.000, então, mas o mar é muito grande, é possível que a gente tenha o uso dele praticamente infinito. Mas o trítio você tem que produzi-lo a partir do lítio, que é um material que não é tão raro, mas também não é tão fácil de achar, que está sendo disputado a etapa pela indústria da automobilística do futuro por causa
das as futuras baterias a lítio, que são as melhores, né? Então, isso aí é mais ou menos o que está posto, né? Quando a energia é muito grande, não tem geração de CO2, né, do processo. A energia nuclear também não tem na operação. Quando você vai fazer o reator nuclear, é tudo feito, a capa dele é feita de cimento. Cimento é um grande produtor de CO2 na produção de cimento. Então, você tem um aporte inicial na montagem da usina atômica, que entra na fase da produção, na fase da montagem da usina, né, na cadeia, né, da montagem. Né, na mineração também do urânio, você também tem caminhões que tiram, você tem os caminhões que são diesel, então, todo um processo. Mas depois que está instalada a usina, é baixa emissão de CO2. Claro, não é uma usina termoelétrica a carvão e a usina termoelétrica a gás natural. Você tem todos esses processos, né, de ida e volta, de compensar essas energias, essas compilação de energia. Então, a fusão também, você não tem CO2 em grande escala, mas também não sei se é renovável, porque o trítio não é renovável. Então, mas tem um problema. Esse reator que os americanos fizeram agora custou abacaté de 3 bilhões de dólares. É um negócio caro, né? Desde 50 que se estuda isso, a promessa é longa, enquanto os reatores convencionais avançaram muito, né, de lá para cá. Tem mais de 500 no mundo, eu acho, totalizando no mundo todo, 400 e puxa, que vira 400 a 500 reatores funcionando no mundo todo, enquanto esse aí não tem nenhum ainda da fusão. Então, mas a gente não pode perder a esperança de continuar estudando. Estou falando que isso é um processo, uma física complicada, uma matemática cara, né? Uma tecnologia muito avançada, que vocês vão ver daqui a pouco como é que são feitos os tokamak e os fusão inicial a laser, né? Os dois modelos, o gravitacional natural, e eu vou apresentar os dois aqui, que é a tentativa desses primeiros físicos aqui, o Igor Tan e Andrei Sakharov, que é a fusão por plasma, né, confinamento de plasma, que é o que a China usa, e o outro que os americanos apresentaram semana passada, com o maior laser do mundo, já na corrida com a China, né? Esse sol chinês e o sol americano, já estão correndo tecnologicamente os dois. Pode passar o próximo, Raquel. Aqui está, na fusão, confinamento magnético plasma. Chama tokamak, né? É um reator toroidal, um pneu, né? Onde você coloca esse plasma, você passa um campo magnético, né? Nesses eletroímãs em volta disso aí, você confina em uma região pequena esses átomos do deutério e do trítio para tentar confinar eles, né? Por forças magnéticas, né? Você vai gerar campos, eu vou mostrar daqui a pouquinho, os campos vão ser gerados, e você consegue, com certos valores, chamado critério de Lançon, que eu vou mostrar daqui a pouco o que é, você consegue densidade, né, uma certa quantidade de zero, uma temperatura muito alta, num tempo razoável, para que ocorra a fusão. E isso na natureza, a gravidade faz lá no Sol, mas aqui na Terra a gente tem que fazer com o nosso conhecimento tecnológico. E com a temperatura muito alta desse plasma, você confina isso dentro do campo magnético, né, dentro desse processo de confinamento. E você tem aqui, né, esses dois de cima aqui, esse de baixo aqui é o ITER, esse metálico aqui, é o reator que está sendo feito em consórcio, em Marseille, na França, é um consórcio de 5 países ou 7 países, ia ser produzido agora em 23, já passou para 28, né? Então, tem mais de 1.000 cientistas trabalhando com ele, é na França, porque a França tem um conhecimento tecnológico muito grande nessa área de reatores, mas tem os chineses junto, não sei se tem os americanos, tem os japoneses, né? Tem um grupo de pessoas, um grupo de países investindo muito dinheiro, já tinha sido gasto, sei lá, 5 bilhões de dólares, de euros, e vai ficar em mais de 15 a perspectiva desse reator ITER, que é esse maior que está aqui embaixo. O chinês é outro processo, porque a Alemanha também tem suas pesquisas individuais, os americanos também têm, né? São os que eu vi por aí estudando o funcionamento de plasma em grande escala. Pode passar. Aqui está, né, o campo magnético. O item A tem um campo magnético gerado pelos eletroímãs em volta, né, desse toroide, né, desse tokamak, né? E existe esse campo, né, chamado campo toroidal, tá? Que está no eixo, está no centro dessa espira. Um outro campo magnético em B, chamado campo poloidal, que é produzido com as correntes elétricas geradas no plasma. Então, o B é produzido no plasma, esse campo magnético, e o outro pelos eletroímãs. A junção desses dois campos aparece embaixo, o campo número 5, né? Assim, mostrando que essa soma do poloidal com o toroidal forma um campo helicoloidal. Então, as partículas ficam dentro de um plasma, é um estado que tem o elétron, então uma sopa de elétron e prótons, a temperatura muito alta, 100 milhões de graus, e faz com que eles ficam presos nesse campo. Esses elementos, o que está preso? O deutério e o trítio ionizados, para tentar fazer a fusão com plasma, já que lá na natureza é feito com gravidade, tá bom? Pode passar. Pode passar o slide.
Esse aí, ó, tipo ITER, esse aí, ó, cooperação internacional, usado no projeto internacional. Esse aí está sendo feito, né, em Marseille, na França, para esse grupo de pessoas. Ele é grande, é o tamanho dele, né? E ele é um caríssimo, né? E ele está com promessa de funcionar até no 20, era 23, 24, já passaram para no 28 a inauguração dele. É um trabalho muito caro, uma tecnologia muito grande, mas se busca isso há mais de 50 anos e estão tentando fazer essa fusão para gerar energia, com a grande vantagem, tem um nêutron rápido, um nêutron que sai lá no processo, naquela equação que eu falei, você blinda o reator, o nêutron não sai mais, o material interno dele fica radioativo, porque ele é bombardeado com muito nêutron, tem que trocar a cada ano esse material, e o trítio, que entra na parte da fusão, ele tem essa emissão de beta que é baixa, mas ele não tem o que é o lixo radioativo, então ele tem um ganho ambiental do ponto de vista radioativo, né, isso é, não tem um lixo radioativo, ainda tem o ganho de não produzir CO2 em grande escala. Então, esse que ele fala que é sustentável, entendeu? Mas eu não sei se é renovável, porque eu não vi em lugar nenhum a produção de trítio de forma sustentável. Pode ser que tenha, eu não conheço, entendeu? Eu estou lavando as mãos, né? Pode passar o próximo, né? Esse aqui é o critério de Lançon, né? Você tem o que é? As condições necessárias para atingir o balanço positivo de energia na fusão. Você tem que botar uma energia e ela ser maior que sair. Se você está botando energia a mais e sai menos, não está compensando o processo. Então, você manter no balanço positivo de energia, você tem que ter esses números mágicos aí, que seria a densidade do íons por unidade de volume, né? Vezes o tempo de confinamento do plasma, você consegue manter em uma região pequena, confinada, para tentar aproximar os dois núcleos de trítio e deutério, né? Então, tem um número mágico aí, 5 vezes 10 a 14, né? Elevado a 14 por centímetro cúbico. Você tentar conseguir em meio segundo, e a 100 milhões de graus Kelvin, é o que produz o plasma, manter esse confinamento. Então, sei que os parâmetros são complicados. 100 milhões de graus Kelvin não é fácil de conseguir, né? Então, são 5, 6 vezes mais que o núcleo do Sol, que acho que é 15. Então, são dificuldades físicas, parâmetros físicos, que envolvem muita tecnologia e muito dinheiro, mas estão se tentando. Teve um avanço nos últimos 3 meses para cá, apareceu 2 grandes reatores que chegaram a 160 milhões de graus, né? E o reator, e logo depois, na semana passada, depois que a Raquel falou comigo, os americanos divulgaram no laboratório na Universidade, na Califórnia, um super laser, o maior laser do mundo de potência, conseguindo também potências, um avanço muito grande na fusão, utilizando o que é laser, que vai ser outra tecnologia, não vai ser esse confinamento de plasma que eu falei. Pode passar, Raquel. Sol artificial da China, quebra recorde, chega a 100 milhões de graus. Essa foi a reportagem que a Raquel deve ter visto, se vocês ficaram vendo, né? Que chamou a atenção das pessoas. A China quebrou um novo recorde de reator nuclear, né? Você vê que é um tokamak, hein? Tá vendo? É o tokamak, é o mesmo do ITER da França. O plasma interior do equipamento custa 120 milhões de graus. Por 110 segundos. Você vê que lá era meio segundo quando lançou. Então, teve um equipamento maior e garante, talvez, a estabilidade do plasma, mais tempo, para conseguir fazer a reação de fusão. Depois chegou a 160 milhões de graus. Foi batido por 20 segundos. A conquista quebrou o recorde anterior de 100 milhões de graus por 6 segundos. Tá? Então, você vê, esses aí são os parâmetros. Essa notícia de 31 de maio agora de 2021. Tá? E a outra que eu vou mostrar a vocês é agora de agosto, dos americanos com outra tecnologia. E não é fusão por tokamak por plasma. É inercial a laser. Um feixe laser que faz a pressão desses elementos na marra juntar de forma inercial. Pode passar. Pode passar. Então, aí, a fotografia mais dentro dele, em funcionamento, né? Aí ele fala em 150 milhões de graus. A China deu mais um passo, né? Outra fotografia mostrando esse avanço nesse tokamak, né? Extremamente novo, moderno. Pode passar. Pode passar. Aí a fotografia dele, sem funcionamento, mostrando o pessoal. É grande, né? O tamanho das pessoas, né? Pode passar o próximo. Pode passar, Raquel. Aí, mostrando que é chinês mesmo, né? O bicho lá, os desenhos lá. Pode passar. Próximo. Agora aí. Você vê, isso foi... Olha a data. 8 de agosto, os americanos anunciam um avanço histórico da fusão nuclear. Isso faz parte de uma certa corrida com a China, muita coincidência, de que de 2 meses, 3 meses, ele apresentar outra tecnologia que já vinha sendo estudada, nessa corrida pela fusão nuclear, né? São 192 lasers, né, para gerar uma energia considerada limpa. 500 trilhões de watts, pessoal. Isso é energia para caramba, esses 2 lasers, em cima desses dois isótopos, que vão estar dentro de uma esfera, que parece que acho que é de ouro, de 1 milímetro.
E esses lasers vão vir tudo em volta e vão pressionar isso aí para gerar o tal dos 100 milhões de graus, né? Isso é diferente da fusão de plasma, é outra tecnologia, né? É gigantesco esse laser, né? Vocês vão ver agora próximo o tamanho dele. Ele é um laser muito tecnológico, muito novo, muito moderno e mais potente do mundo, né? Olha a potência dele, pode passar. Olha o tamanho dele aí, né? Ele tem 192 raios ultravioletas, né? Ele tem 1.500 metros aí dentro dessa caixa. Ele custou, acho que, 2 ou 3 bilhões de dólares, né? E ele viaja com 1.500 metros em 4,5 microsegundos, né? Uma temperatura que chega a 100 milhões de graus, né? Pode passar. Ele é grande, olha o tamanho do edifício. Pode passar. Esse aí é o vidro mágico, né? Eles têm esse vidro aí com 3.070 placas de vidro laser, que é um vidro de fosfato combinado com neodímio, né? E esse componente é essencial para o equipamento, para ele gerar essa potência de laser, né? Esse sistema aí. Essa placa tem 1,5 metro por meio centímetro, e ela vai se somando, chega a 2,5 km, né? De tamanho, isso é, dentro daquele sistema, não linearmente, né? Vai dobrando, como se fosse um carretel enrolado dentro daquele sistema lá, né? E ele tem um sistema muito interessante fisicamente, que ele é amplificado dentro dessa matriz vítrea, né, de fosfato com neodímio, por polarizadores, que deixa passar uma certa quantidade, depois eles cruzam os polarizadores, a luz fica presa ali dentro, né, durante um certo tempo, eles abrem, ela solta, né? Então ela tem um disparo a cada um tempo. Ela armazena, cruza os polarizadores, ela não sai, fica presa pela polarização. Esse vidro mágico, os caras fazem uma placa, né, de vidro com fosfato, me parece que era dezenas de placas, agora eles conseguiram fazer um cristal de 350 quilos para fazer esse efeito de polarização, que é fundamental para essa tecnologia. Pode passar. Né? Esse aqui é uma coisa interessante, porque é um espelho, né? Você tem que esses feixes têm que ser todos homogêneos e manter durante toda a trajetória a densidade de energia igual, para chegar igual lá no sistema, para fazer o efeito de compressão, né? Então, eles têm um vidro que eles desenvolveram, né? Extremamente complicado, esse espelho, para corrigir, né, os feixes em forma de atrasos das ondas que chegam no sistema, para fazer uma equalização dessas ondas chegarem junto, né? Então, é um processo tecnológico bem complicado, custou-se muito dinheiro, mas está correndo com a China contra o tokamak. Essa tecnologia é diferente, né, pessoal? É uma pequena bola, dentro de uma estrutura de 10 metros, eles atingem, aí, olha o sistema aí. Essa parte de baixo aqui tem 10 metros, então pode baixar, pode passar. A próxima. Aí. Aqui, vários lasers, né, atingindo. Aqui está a célula que você atinge, tem alguns milímetros, né? E você aqui no centro, aqui tem 10 metros, a célula está no centro aqui. Vocês fecham e entram todos esses canais aqui e comprime essa esfera. Isso é, ela sofre como fosse um edifício quando cai, né? Ela não explode, ela implode, né? Para dentro com a pressão do feixe laser. E é fantástico, né? Pode passar. Pode passar a próxima. Olha aí. A energia, 14,1 milhões de eletrovolts, né? Conseguiu 100 milhões de graus Kelvin, e você tem o que é? Um bilhar atômico, né? Você joga esse feixe laser, todos eles, né? Aqui dentro está a esfera, e aqui dentro está o material onde vai acontecer a fusão. São os deutérios trítios da vida. E precisa dessa condição de compressão para você tentar fazer o que é? Vencer as forças eletrostáticas, né? Dos dois prótons que estão ali, né? Pode passar. Próximo. Olha a esfera-alvo, né? Tecnologia violenta, para se conseguir esse feixe. Um laser caríssimo, o tamanho do edifício. Ele tem que fazer essas dobras todinhas para se amplificando, para chegar a 100 trilhões de watts, né? Em 192 feixes, é o maior laser que existe, no ultravioleta. Realmente um desafio muito grande, custa muito dinheiro. Os países, só para o primeiro mundo, estão nessa luta. Por isso que eles fizeram esse consórcio na França, em Marseille, para se fazer o ITER, que é tokamak, né? Porque da gravidade só quem faz é Jesus Cristo está no Sol, né? E aqui nós temos que tentar fazer ou fusão inercial ou tokamak. Tokamak tem mais de 50 anos tentando, os físicos russos, no início da década de 60, final de 50, e não conseguiram até hoje fazer. Então, esse aí, Raquel, é o Sol chinês e seu desafio. Tem gente que acha que deve parar com esse negócio e investir em energia eólica e solar, né? Alguns cientistas, outros apostam nessa tecnologia. Então, ciência é isso, é debate. Às vezes, essa ciência de alto nível é poder,
que envolve bilhões de dólares, envolve países, e quem dominar essa tecnologia vai ter energia para o futuro, que talvez não seja renovável, talvez, em grande escala, mas vai ser mais limpa, porque ela não vai ter o lixo radioativo e não vai ter, e vai ter menos CO2 emitido. Então, estão se apostando, né? Eu não tenho minha opinião formada sobre isso, eu acho que a questão de energia é um debate muito amplo, de cada país tem sua matriz energética, tem suas tentativas, né? E os governos, né? Não sei se estão interessados em arma por trás disso, então está aberto para debater. Por aqui eu encerro e vamos bater um papo, né? Obrigado a vocês e desculpe aí por alguma imperícia nesse assunto que eu não sou especialista, tá, pessoal? Trouxe só para a gente debater. Ok, Raquel? Tirou sua curiosidade? Professor. A minha internet caiu um pouquinho, ainda bem que voltou, morri de medo. A curiosidade Perguntas sua matou pessoal. Um pouco? Ainda bem, né? Deixa eu ver se tem perguntas. Merice? Oi. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada aí pela apresentação, foi muito, muito boa. E a primeira pergunta, não sei muito bem se ele quis fazer uma pergunta, se foi só um comentário, foi do Lucas Antônio Xavier, onde ele fala que para confinar o plasma a essa temperatura, sem encostar nas partes internas do reator, o campo magnético, imagino que seja gigantesco. Sim. Hoje nós temos materiais, né, que tem ímãs supercondutores, que você consegue em campos altíssimos, né, porque você trabalha com tecnologias que você no passado você não tinha. Mas não é só tanto a questão da estabilidade do plasma, é a questão de você conseguir fator de escala, entendeu? Você conseguir proceder de forma contínua, né? Você, como no reator nuclear, ele funciona continuamente até diminuir a carga de urânio dentro do reator, entendeu? Então, é uma coisa muito grande, né? Que é muito cara, que tem avanço, né? Você vê que essa notícia da China, e logo depois dos Estados Unidos, né? Esses países estão correndo cientificamente, né? Estão correndo em 5G, estão correndo em guerra interplanetária, estão correndo em guerra híbrida, estão correndo em tudo, em chip, em tudo eles estão disputando um com o outro. Essa nova guerra, que foi a guerra da Rússia, agora é Guerra Fria, né? Entendeu? Então, a gente realmente é um desafio muito grande. O Brasil passa longe disso por enquanto. O Brasil tem um reator na USP, tinha na Unicamp, o professor Roberto Faria, que da FISA, fez doutorado em plasma, né? A pessoa que conhece esse tema, né? Do ponto de vista mais físico mesmo do que aqui na física, ele que fez esse estudo, né? Não trabalhou com fusão, não sei, mas ele trabalhou com plasma, tem vários artigos publicados em plasma, né? E realmente é desafiador, entendeu, pessoal? Sim. A segunda pergunta é do Luiz do Luiz Henrique. Ele pergunta como a física nuclear pode contribuir para a retomada da economia brasileira em tempos de crise sanitária e política de desmonte do Estado. A energia nuclear 1 e 2, esse acordo Brasil-Alemanha, ele foi feito lá atrás, em 80 e poucos, e previa nesse acordo inicial, né? Quem perguntou, Luiz Henrique? Luiz Henrique. Esse acordo vem de muitos anos, entendeu, Luiz Henrique? Ele vem lá de trás, era 8 usinas atômicas, o acordo inicial. Uma usina de reprocessamento de plutônio, para limpar o plutônio, e uma de enriquecimento de urânio, entendeu? E essa usina Angra 1, que nós temos aí, ela nem é desse acordo, é Brasil-Alemanha. Na época era Sijuak Uec, o ministro da Energia, eu não sei qual militar que estava no poder. Esse projeto veio porque a Argentina tinha energia nuclear, a Tuxa, ela tem um acordo um pouco diferente da nossa, a Tuxa, né? A Tuxa. Então, os militares tinham interesse geopolítico em ter a energia nuclear no Brasil, né? Não foi nem estudo, questão também de geopolítica. Aí fizeram Angra 1, e Angra 1, então, ela é americana, da Westinghouse, não é desse acordo Brasil-Alemanha que teria essas 8 usinas. A Angra 2 é do acordo já, entendeu? É a primeira usina do acordo. Mas o acordo não foi para frente da crise brasileira, na época, e os processos, o Brasil também tem muita hidrelétrica, isso não foi para frente, né? E fez só uma usina. Essa 3 já está paga. Está lá, parece que paga assim, os equipamentos estão lá. Então, qual o dilema? Jogar fora o que já montou ou terminar essa usina? Né? Aí que são todas essa aí. Terminar essa usina, tem uma previsão do Programa Nuclear Brasileiro fazer mais 7 usinas, seriam 2 nucleares aqui, Espírito Santo e Campos,
que é melhor que bote essa eólica do que botar essa, e mais 2 no Nordeste. Tem um plano nacional de nuclear de expansão até 6 usinas, 7 usinas, né? Só que essa 3 está num dilema atual, né? Acho que está continuando, depende do governo que está no poder, né? Das forças que estão no poder, e de se tentar terminar a terceira usina, porque já está comprado o material, vai custar mais 2 bilhões. Então, realmente, em termos para o Brasil, né, hoje, né, vai ser uma indústria que vai movimentar algum dinheiro nesse setor, mas eu não sei se seria o caminho mais necessário para o Brasil, devido ao potencial hidrelétrico, o potencial eólico e solar que o Brasil tem, pouco explorado, né? Não podemos jogar fora a energia nuclear, porque a gente tem que estar sempre com as cartas na manga. Energia, gente, é segurança de um país. Segurança energética, segurança alimentar, leva a guerra, leva a revolução na rua, se não tiver, né? Energia. Para os hospitais, para a indústria, você fica desempregado, entendeu? É um negócio, então, o país tem que ter um olho do padre e um olho da missa, desculpa a expressão popular, entendeu? Entendeu? Pode perguntar a próxima aí. Obrigada. Por enquanto, ninguém fez mais nenhuma pergunta. Alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta ao vivo? Pode ficar à vontade. Ninguém ficou com dúvida, não? Então a pessoa entendeu tudo. A apresentação foi muito boa, professor. Ninguém ficou com dúvida. Oi, professor. Fala, Lucas. Eu fiquei com uma dúvida. Você falou de Macaé, de uma usina termoeólica. Não. O Macaé, Campos vai ter 2 usinas não é termoeólica, não. Termoelétrica, a gás natural. Metano. E eu vi estudos, o Luiz Fernando, que foi meu aluno de doutorado, ele falou comigo que vai ter uma previsão de mais 8 em Macaé. Me assustou muito ter 8 em Macaé, mas 2 em Campos. Vão ficar aqui cercados de usinas né, a gás natural. Com a previsão de se fazer no mar essa usina aí de energia eólica, entendeu? Com esse conflito. Entendeu? Faz alguém? Raquel, você... Professor. Fala. Boa noite, professor. Oswaldo Barbosa é aluno de graduação da CEDERJ, de Química. Eu creio que a teoria nuclear é parecido bastante com a teoria malthusiana, né? Em que nós não estamos sabendo administrar, né? Principalmente quando se fala em meio ambiente, né? Ou seja, nós temos um grande desperdício aí de energia, nós temos vários fatores aí que nós poderíamos administrar e gastar menos dinheiro, né? Porque, como o senhor falou, esses países, as grandes potências têm um grande poderio aí para criar esses recursos, e nós temos também recursos, material humano, temos também recursos hídricos, né, como o senhor já falou, para sobrepor todas essas situações aí. Sim, a gente tem um sistema, a perdas de energia, a gente tem perdas quando a gente faz transmissão de energia para outra, não tem jeito, né? A gente tem perdas nos equipamentos, né, nas nossas casas, tudo na sua casa é LED, tem 10% de energia, você joga fora todo dia. A televisão tem um LEDzinho, o computador fica ligado, um monte de coisa. A gente realmente tem que buscar eficiência, chama-se eficiência energética, entendeu? Esse fator, né? É um dos fatores que tem que se trabalhar, né? Porque você está jogando coisa fora, né? Mas não sei se é suficiente só isso para os desafios que a gente tem nesse século XXI para reduzir essas energias fósseis, para reduzir o CO2, para a gente caminhar num mundo mais limpo, né? Nesse sentido. Então, isso realmente você falou, importante, você tem que ter estudos e trabalho nessa área, mas não sei se isso é suficiente só. Isso faz parte de um conjunto de ações, né? Que é a coisa muito complicada, é muito em grande escala demais, todas as ideias que são bem-vindas, são boas. O Luiz Fernando pediu para me falar um pouco sobre a região Norte Fluminense. A região Norte Fluminense tem um potencial eólico bem grande, solar é o maior do Rio de Janeiro, né? Estamos vendo aí esse parque eólico de uma empresa internacional. A Petrobras está saindo de bioenergia, nesse novo governo a Petrobras tem vendido algumas empresas sediadas com ela, né? Que pedaça a Petrobras, e ela está saindo, a Petrobras está saindo dos biodiesel da energia alternativa.
Mas tem esse parque aí, esse parque eólico aqui, que vai ter, não, está se projetando, aqui em frente a São Francisco, a 20 quilômetros de São Francisco, dentro do mar, que é gigantesco, é 2 gigas. Então, tem potencial eólico? Tem potencial eólico. Solar é o maior da região do Rio de Janeiro, né? Inclusive, nós fizemos um trabalho com o próprio Luiz Fernando, mostrando que o Rio de Janeiro é o estado brasileiro que mais usa energia fóssil. E agora, com essas usinas de Macaé, essa do Açu, seremos realmente os campeões fósseis do país, né? Pela logística, porque tem um gás metano aqui dentro, né? Então, eu acho que isso aí é importante saber que nós temos na região vocação para energia eólica, né? Para biomassa também, né? Porque tem cana-de-açúcar nessa região, né? Então, a gente tem vocação para outras energias que não são energias fósseis, que está predominantemente agora devido ao modelo econômico que está sendo montado nessa região. A Eliane Gonçalves está aí parabenizando o senhor aí pela apresentação, falou que é um tema muito interessante e muito bem explanado. E temos uma pergunta aí do Danilo Siqueira. Boa noite, professor. Através de sua pesquisa para esta apresentação, o senhor se deparou com alguma outra aplicação ou intenção de uso da fusão nuclear, além do setor energético? Bem, o que a gente tem pensado, eu não sei se isso é uma intuição minha, né? As viagens espaciais, né, elas são prováveis, né, de uso de você mandar, por exemplo, um foguete para Netuno, por exemplo. Você talvez tenha que usar combustíveis nucleares no futuro, né, porque as velocidades são muito maiores, né? Logicamente que tem que ser feito, não é um reator nuclear de energia convencional, né? A Io Voyager, que foi a nave que foi mais longe, ela tinha uma pilha nuclear, e depois quando ela sai do sistema solar, o Sol vai ter uma certa distância dos planetas, né? Quando chegar perto de Netuno, fica frio, então as pilhas, os painéis solares não tem sentido mais, tem que usar uma pilha nuclear. E já tem naves, e essa Io Voyager já saiu fora do sistema solar, na zona de Kuiper, que é fora onde o Sol não tem mais gravidade mais. Ela fotografou todos os planetas, foi um sucesso na nave, Io Voyager 1 e 2, saiu em 80 e poucos, e tem sinal dela ainda mandando de volta para cá. São pilhas nucleares. Agora, a possibilidade de viagens mais longas no futuro, você tentar motores ou sistemas que geram eletricidade, tem que fazer motores modulares, né, que já está, não sei se vocês estão sabendo também, a energia nuclear tem tentado os reatores novos, com 300 GB, 200 GB, reatores menores que os reatores atuais, que beiram 1 GB, 2 GB, os reatores atômicos maiores. Então, a possibilidade de você não ter radioatividade pós-fusão, porque você não tem um lixo, né? De você ter controlado o neutro que sai no momento da fusão, e de você controlar o material interno do reator, que é radioativo, a possibilidade de você, talvez, se eu posso imaginar, usar essas coisas para viagem em grande escala. Entendeu? Eu chutaria isso aí, né? Viagens a longa distância do planeta, fora da influência solar. Entendeu? Luiz Fernando, tem alguma pergunta, Luiz Fernando? Já saiu. Raquel, você entendeu? Matou a curiosidade, Raquel, do Sol? Matei. Eu achei muito interessante porque você começou a falar das energias que, na verdade, não são antigas, né? São as energias que vêm lá desse passado, mas que são atuais ainda, né? São energias... atuais ainda, São atuais. E essa difusão, que como você falou, você vê que tem 3 tipos, né? Tem a gravitacional, que é natural, que faz os tranquilo. Tem os duas técnicos que estão tentando, e a China está para um caminho, o americano por outro. Como se ia desesperar, né? Pois é. Gente, mas essa corrida aí pela liderança. A liderança científica do mundo, né? Pois é. Pessoal? Mais alguma pergunta? Por enquanto... O senhor comentou também na questão do homem, né? Quando ele desce das árvores, que ele começa a economizar cerca de 25% de energia ao descer das árvores, a caminhar. Então, os animais, né? Esses 20% que o homem consome menos, os animais consomem mais? Não é questão dessa, mais ou menos, porque quando o homem tem a vantagem de você olhar frontal, né? A gente olha para frente, né? E o fato de você liberar as mãos, um pulo se andar, porque você libera as mãos para outras atividades.
Então, não é só andar com os pés, é o conjunto do caminhar que você reduz em 5%, porque os nossos dedos polegares é fantástico, né? Tem um movimento lateral, o macaco não tem, entendeu? Né? Apesar de ter 97%, 98% do nosso DNA, os 2% está no nosso cérebro, que nós comemos lá atrás, né? Com coisas cozidas e andamos em pé. Massa. A bio... O vegetalismo, né? Então é fundamental você entender a correlação de energia com o homem, com o bicho-homem nesse contexto, né? Estamos aí no leme do navio chamado civilização. Pois é, adoro essas histórias. A questão da energia com hidrogênio, professor. O senhor chegou a ler alguma coisa? Sim, na verdade, o hidrogênio está muito falado atualmente aí, porque o professor Erval da UENF trabalha com isso, você poderia até chamar para falar uma energia. O professor Erval, ele trabalhou muitos anos com hidrogênio, e já foi nas minhas aulas algumas vezes para falar. Na verdade, as células de hidrogênio, para os automóveis, na verdade, você produz água, né? E você não produz CO2, né? São as pilhas de combustível chamadas, né? Só que esse hidrogênio tem que vir de uma fonte que seja sustentável. Então, tem hidrogênio que vem de etano. Entendeu? Aí você não está... E o hidrogênio? Você consegue fazer ele por eletrólise. Se você fizer por eletrólise usando energia solar e eólica, ele vem numa situação, é um hidrogênio azul, sei lá. Então tem o hidrogênio verde. Sim. Então tem o hidrogênio cinza. Então, depende de ver a fonte. Tudo fala em trítio, né? Do trítio. Ele tem essa questão de ter pouca quantidade, que tem que ser fabricada por um elemento que está sendo disputado por outros campos da energia sustentável. Então, falei do Afeganistão, que tem materiais lá, tem 40 nunca se estuda, mas sabe de material no Afeganistão. E a China faz fronteira com a China. Já até aceitou o governo talibã. Então, isso tudo são questões políticas, questões geopolíticas que envolvem, transcendem nossas vontades acadêmicas. Né? É o mundo cão, né? É o mundo tecnológico. O domínio mundial. Acho que quem dominar a tecnologia domina tudo. Domina tudo. E agora, com essa pandemia, nós estamos vivendo um século XXI extremamente complexo, com uma pandemia que teve aí. Nós temos um trabalho muito interessante, não sei se vocês viram, eu dei no curso recentemente, tem um trabalho de 24 de julho, na SAIS 2020, onde o cara faz um trabalho, se você não desmatar, você gasta alguns bilhões de dólares. E você não desmata, você pode evitar as pandemias que vêm de animais das fronteiras das florestas. E gasta trilhões com as pandemias, né? Esses coronas são todos ventos de animais, desde do porco, das aves, né? Eles mutam, né? De morcego. Então, esse trabalho é fantástico da NATO, que ele correlaciona desmatamento com a questão ambiental, com pandemia. Né? Desmatamento sempre está ligando com o quê? Com queimada, com biodiversidade, a gente está ligando com o quê? Com esse efeito estufa. Eu mandei o pessoal fazer aquele curso, fazer uma resenha desse trabalho, muito interessante. É julho de 2024 esse trabalho da NATO, que o cara faz um trabalho de revisão mostrando, né, essa correlação das matas, que custa muito mais barato parar esse desmatamento e parar essa corrente de produção dos vírus via doenças de animais, né? Zoonoses, chamadas na veterinária, né? Gente, que relação ótima. É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Perguntas, pessoal? Alguém quer falar no microfone? Foi bem tranquilo, né? Porque... eu também gostaria de agradecer a todos pela participação de vocês. A gente fica muito feliz, né, de saber que a gente tem participantes não só da UENF, não só de campos do estado do Rio, mas do país todo, né, de várias regiões do nosso país. E agradecer ao professor Estel, aos professores, o Max, que está aqui presente, quanto tempo, saudade dos professores, saudade do convívio da universidade, né, do contato pessoal. Isso é muito bom para a gente, então eu gostaria de agradecer a todos. E se tiver alguém aqui do PGCN que tiver interesse de fazer parte do nosso núcleo de estudos do Sinergia, entre em contato conosco. Vamos propagar um pouquinho de ciência, porque está sendo muito gratificante para nós, que somos participantes, e eu acredito também para quem participa dos nossos eventos, né? Então, assim, quem tiver interesse, basta nos procurar, ok? Muito obrigada. E o professor Estel teve vários elogios aqui, elogiando sua apresentação, falando que é muito bom, muito boa apresentação, excelente. Então, assim, o pessoal agradecendo, falando que foi ótima palestra. Obrigada, professor, por poder contar com você. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau.